Na verdade, o governo tem escondido, né, a realidade, apesar de vários especialistas dos setores terem alertados para que nós estamos hoje, o que seria o pior momento hídrico em 91 anos. É claro que eles vão enfatizar muito isso, Rodrigo, que é para poder colocar a culpa em São Pedro, colocar a culpa nas chuvas, e agora estão querendo colocar a culpa no consumidor, ou seja, a responsabilidade de resolver esse problema é sua, minha. A gente vai ter que desligar a luz, vai ter que desligar o ar-condicionado, vai ter que desligar o smartphone. De volta com o Band Entrevista, eu recebo aqui mais uma vez com mais um tema, Roberto James. Bom dia, Roberto, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Rodrigo. Hoje a gente vai falar e comentar aí sobre essa preocupação que o governo está tendo com a escassez de chuvas, né? Vai impactar agora nas residências, nas famílias. Pois é, a gente já trouxe aqui esse problema, inclusive quando a gente falou das chuvas artificiais aqui no Band Entrevista, que poderia ser uma solução para isso, e hoje a gente vê o problema batendo a porta, embora no início do ano o governo federal tenha dito que não tinha esse risco, a gente vê esse risco agora batendo na nossa porta. Pois é, Rodrigo, início do ano você está sendo bastante cuidadoso. Na verdade, não tem nem 3 meses que o ministro de Minas e Energias chegou para a população e disse: olha, pode ficar tranquilo que o governo tem tudo sob controle. Na verdade, o governo tem escondido, né, a realidade, apesar de vários especialistas dos setores terem alertados para que nós estamos hoje, o que seria o pior momento hídrico em 91 anos. É claro que eles vão enfatizar muito isso, Rodrigo, que é para poder colocar a culpa em São Pedro, colocar a culpa nas chuvas, e agora estão querendo colocar a culpa no consumidor, ou seja, a responsabilidade de resolver esse problema é sua, minha. A gente vai ter que desligar a luz, vai ter que desligar o ar-condicionado, vai ter que desligar o smartphone. A gente vê, e até comentou no último programa, Roberto, que o horário de verão sempre foi não uma solução, mas uma alternativa para essa economia. A gente vê hoje o governo acabou o horário de verão. Isso vai pesar? Com certeza. Apesar da economia não ser muito sentida aqui no Nordeste e no Norte do país, ela era muito efetiva no Sudeste, Centro-Oeste e Sul, região Sul. Claro, nós estamos falando aí de 3 a 4 gigawatts de economia, mas hoje vai fazer muita falta, né, essa questão do horário. Essa questão da reorganização e até mesmo o horário de verão já trazia a pauta de que a gente tem que economizar energia. Olha, Rodrigo, a gente está em pleno século XXI, né? Nós estamos no ano de 2021, né? Então, sofremos aí uma pior pandemia dos últimos 100 anos e a gente ainda não consegue, o Brasil não consegue ser autossuficiente em energia elétrica. Lembrando que o país não cresce há mais de uma década. Se a gente tivesse num ritmo parecido com o da China, perto, não precisava nem metade do da China, a gente já ia faltar mesmo com ou sem a crise hídrica. Roberto, a gente pode dizer então que é real o risco de colapso na energia? Olha, tão real que o governo já está estudando medidas punitivas, né? Claro que a gente está num ano pré-ano eleitoral, todo mundo está preocupado com o ano 2022, mas a primeira punição é que foi criada uma nova bandeira agora, a bandeira R$14 o quilowatt, ou seja, muito caro. Por quê? Porque as termoelétricas vão ter que ser ligadas. A termoelétrica é aquele gerador de energia, para que o consumidor entenda bem, que ele funciona a óleo diesel, que é um combustível altamente poluente, e a gente vem sofrendo nos últimos meses uma alta exacerbada de preços, ou seja, essas termos vão ser ligadas, elas chegam a consumir coisa de milhões de litros de óleo diesel por mês, e nesse preço que está aí, realmente a conta vai ficar muito salgada para o consumidor. Daí o dano de se ligar a essas termoelétricas, né? Exatamente. As termoelétricas foram uma saída emergencial. É aquela ferramenta que você vai ter para um caso de colapso, um caso muito extremo. A questão é que já faz anos que a gente já vem sentindo a diminuição de chuvas. Os investimentos na energia solar e na energia eólica estão sendo muito devagar em relação ao potencial que o Brasil tem. A energia é muito cara, né? E aí
o governo, como tem essas termoelétricas guardadas ali, o governo vai empurrando, Rodrigo, com a barriga para ver até onde São Pedro não ajuda. Quando viram agora que não vai ter chuva, os reservatórios não vão poder sanar, aí partem para as tarifas mais caras para poder compensar o pagamento das termoelétricas. E teria alguma solução para baratear essas termoelétricas? Você falou aí do custo alto que é o abastecimento dessas usinas e tem alguma solução para tentar baratear isso? Olha, a solução foi lançada inclusive recentemente por um consórcio de 3 empresas, que é a Mitsubishi e a Shell Company e uma terceira, que se eu não me engano, a Via Azul. E elas ganharam a licitação de uma termoelétrica no estado do Rio de Janeiro. Essa termoelétrica vai entrar em operação em 2023. E qual foi o acordo dessas empresas que vão operar essa termoelétrica? Olha, a gente vai vender energia mais barato do que a hidrelétrica. Se a gente for pegar a escala, Rodrigo, a energia mais barata gerada é a solar, depois vem a eólica, depois vem a hidrelétrica. E por último, lá embaixo, caríssima, a termoelétrica a óleo diesel. Só que qual foi o acordo que essas empresas fizeram? Olha, a Shell, que é a extratora de petróleo, disse: eu vou vender o óleo para essa empresa, mas não vou acompanhar o mercado internacional, vou fazer um preço um preço mais baixo aqui, que dá para ganhar dinheiro, inclusive você vai ganhar 2 vezes, né? Porque você vai ganhar vendendo óleo diesel para essa termoelétrica e essa termoelétrica vai ganhar vendendo a energia elétrica. E pela projeção, a valores de hoje, Rodrigo, eles conseguem produzir energia elétrica mais barato do que a hidrelétrica. Então, existem formas da termoelétrica ser mais barata. É uma questão tributária, é uma questão de acordo entre as empresas fornecedoras. O governo federal é detentor da maioria das ações da principal produtora brasileira de petróleo, que é a Petrobras. Então, assim, existem formas de evitar esse impacto. Mas qual é a forma mais fácil? É jogar a conta para o consumidor. Você estava falando aí da energia eólica, energia solar. Não eram para essas energias estarem contribuindo para que esse colapso não acontecesse? Exatamente. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, nós somos o maior produtor hoje de energia renovável, tanto solar como eólica, juntando as duas. Só que a capacidade instalada ainda não é a capacidade de produção. E é uma quantidade muito pequena para atender a demanda que hoje existe. Lembrando que no primeiro trimestre do ano, nós crescemos mais do que alguns países, como a China, por exemplo. Esse segundo trimestre não tivemos crescimento, né? Mas a demanda por energia já vem do home office, do EAD, houve uma quantidade maior de pessoas dentro de casa, abre mais a geladeira, fecha mais a geladeira, acende luz, apaga luz, ar-condicionado, TV, som, tudo isso, né? Gerou uma demanda maior das famílias, que é uma energia mais cara, e aí o que acontece? Essas famílias agora vão ter que pagar essa conta bem mais cara por falta de planejamento, por falta de construção de linhas de transmissão, que a gente já viu aqui no programa. O Rio Grande do Norte vai ficar 2 anos fora das novas licitações, porque a gente está com a capacidade máxima de transmissão. A gente, inclusive, tramita no Congresso Nacional, Roberto, um projeto que deveria compensar, por exemplo, o Rio Grande do Norte, que é, como você falou, o maior produtor de energia renovável, deveria ser compensado com energia elétrica mais barata. Seria um caminho também? Pois seria um caminho, mas isso aí depende de uma força política muito grande para reverter. Nós temos uma refinaria aqui no Rio Grande do Norte, não temos a gasolina mais barata, né? Nós temos uma grande geração de energia e não temos uma energia barata. Por quê? Esse tipo de energia, essa geração de energia dentro do território nacional é competência da União. Então, a União que legisla, a União que decide como é que vai ser isso e para onde vai e como vai ser feito. Aí, nesse campo, teria que ter uma representação política forte para brigar por isso. Você vê estados que não geram tanta energia como a gente, como Paraíba e Pernambuco, que tem uma força política muito maior. A gente falava há pouco de horário de verão. E o governo já pensa no horário de verão de retornar
o horário de verão? Seria uma solução? Na verdade, não vai ser assim, uma solução imediata, mas ele é mais do que necessário. Por quê? Por 2 pontos. Primeiro, que ele vai ajudar a economizar a energia, e o segundo é que ele é uma campanha permanente. Ou seja, quando entra o horário de verão, a gente entende que está num processo, né, que tem que se economizar, que você tem que... É uma propaganda gratuita que você faz para todo cidadão brasileiro. Né? Essa diferença de horário, as coisas começando mais cedo, terminando mais cedo, isso ajuda bastante. Não acredito que vai resolver, mas que vai ajudar bastante. E termina, Roberto, e quem paga a conta é o cidadão. Agora quem vai ter que pagar essa conta, mais uma vez, é a população com a conta de energia bem mais cara e tendo que mudar completamente seus hábitos. Exatamente, Rodrigo. E olha, a energia termoelétrica ela é 3 vezes mais cara do que a energia da hidrelétrica. As novas tarifas aí, a bandeira vermelha foi reajustada 2 meses atrás em 50%, vai ser reajustada novamente em mais de 50%, em torno de 54%, e foi reajustada, na verdade, e aí criou-se uma nova tarifa que aumentou a conta total em 7%, ou seja, a gente está com uma inflação beirando os 9% ao ano e só em um mês a conta de energia vai subir 7% total, e a população mais carente, a população que não tem é que vai sofrer mais, porque a classe média, Rodrigo, ela troca isso, ela muda isso, ela desliga isso, vai se adaptando e ela consegue mudar os seus hábitos de consumo um pouco mais rápido. Mas para aquela comunidade mais carente, aquele pessoal que precisa, né? Poxa... E que não tem mais o que economizar ou o que fazer, vai ter que realmente cortar na carne. Exatamente, Rodrigo. A pessoa olha assim para casa e fala, poxa, a luz, né? A energia, uma coisa que é básico, eu vou ter que indispor disso porque o governo não fez o dever de casa. Ou seja, faltou gestão. Mais uma vez, Rodrigo, faltou gestão do governo federal e mostra que não existe um plano, não existe um caminho, eles não sabem o que fazer. Muitos especialistas que eu acompanho já vêm alertando desde o início do ano, alguns desde o ano passado, olha, vai ter problema. Então, custava ouvir essas pessoas, chamar essas pessoas que entendem do setor e conversar com eles, olha, qual é a solução, o que a gente pode fazer e começar um trabalho. Nada foi feito. Pelo contrário, né? Só atrapalhando. Roberto, queria agradecer muito a sua participação, deixar aqui para você convidar as pessoas a acompanharem aí seu canal no YouTube, no Instagram, que tem esse e tem outros temas. Isso aí, obrigado, Rodrigo. Olha, canal da RJ no YouTube e no Instagram, tem vídeos falando sobre isso, tem outros vídeos também falando sobre energia eólica, solar. Acompanha a gente, segue a gente lá. Um grande abraço.